Boa noite. Hoje eu vou fazer uma tier list diferente. Eu tô concluindo o ensino médio, um pouco tarde, mas nunca tarde, né? E resolvi fazer uma tier list hoje, uma lista das matérias escolares. Quais são importantes, quais não são. E vou trazer aqui as mais importantes, né? As principais matérias, né? E vou falar um pouquinho sobre cada uma e a importância dela no futuro, como elas ajudam no dia a dia, né? E no futuro e no pós-ensino médio, faculdade. Segue pro vídeo aí, que eu vou fazer uma tier list agora dessas matérias. A primeira que eu vou falar é sociologia. Eu coloquei aí quatro categorias: obrigatória, fundamental, importante e só para gastar imposto. Esse só para gastar imposto, o que que significa? Significa que é pago um salário gordo para um professor para dar uma matéria que, convenhamos, não agrega nada no futuro de ninguém. Quando eu falo que não agrega, eu quero dizer assim, sociologia, por exemplo. Sociologia é uma matéria que ela pode ser incorporada na matéria de história, por exemplo, assim como outras, né? Então, você, em vez de pagar um salário para um professor só dar aula de sociologia, você paga um pouquinho a mais para o professor de história e ele dá aula de sociologia. Eu não sei como é que funciona, mas o certo deveria ser assim, né? Porque aí vão falar assim, não, mas quem se forma em história pode dar aula de sociologia. Eu sei que pode, mas eu sei que tem escola que tem professor que só dá aula daquela matéria e ele recebe por isso. Então, a sociologia é aquela matéria que é só para gastar imposto, não agrega em nada no futuro de ninguém. Legal, questão social, mas você pode tirar um tempo, tirar um período aí na aula de história e falar um pouquinho sobre a sociologia. Não precisa ter uma matéria só para ela, não, entendeu? A próxima matéria que a gente vai falar aqui é inglês. Inglês eu vou colocar na fundamental. Eu tive uma mudança de percepção da matéria de inglês. Eu achava que a matéria de inglês, assim, era obrigatória antigamente, sabe? Todo brasileiro tem que saber inglês, porque na Europa, todo mundo fala mais de duas línguas, né? No mínimo é duas línguas. O inglês é a sua língua natal, ou outra língua, mas sempre tem o inglês. Mas depois de refletir um pouco, eu cheguei à conclusão que o inglês não é tão importante assim pro brasileiro ainda, né? O brasileiro médio, né? O brasileiro classe média, porque a gente sabe que a porcentagem de rico no Brasil é pouca, né? E essa porcentagem, ela é obrigação dela aprender inglês. Ela vai viajar, ela vai mexer com negócios, entendeu? Já a gente normal, a escola não vejo assim, uma obrigação da escola, né? Formar um aluno em inglês, né? Se o cara quiser saber mais de inglês, ele paga um curso, uma aula particular, um curso online, para ele falar fluente em inglês. Na escola, eu acho assim, uma perca de tempo o professor querer ensinar inglês, porque realmente quem não gosta de inglês não tem interesse nenhum. E o professor quer que esse aluno se dedique. E o aluno não quer saber dessa matéria, então fica aquela coisa chata, né? O professor querendo que você aprenda inglês e você, na sua mente, você falando assim, não quero saber de inglês, eu moro no Brasil. Então eu mudei um pouco a minha percepção sobre o inglês. E eu vou colocar ele em fundamental, porque um pouquinho de inglês todo mundo tem que saber, né, gente? A próxima matéria que eu vou falar aqui é biologia. Biologia é obrigatória, porque de todas as matérias que a gente aprende na escola, essa aqui é a que realmente a gente mais guarda na memória, né? O aprendizado dela. Você termina lá o ensino médio, o ensino fundamental e você sabe muito sobre biologia, né? O sistema digestivo, o sistema reprodutor, o sistema respiratório, essas coisas que compõem a biologia aí, né? Os seres vivos. Então, a biologia é obrigatória, cara. É uma matéria assim que tem que aprender bastante no ensino médio para ter um conhecimento, né? Durante a vida. Química, para mim, agora tem essa questão aí das escolas tá fazendo aí para o aluno escolher o que ele quer seguir, né, na faculdade e eles designar uma matéria específica para ele aprender mais, né? Eu acredito que química, cara, ela é importante, mas ela entra naquela categoria de matéria assim que você estuda hoje, aí amanhã se alguém fazer uma pergunta para você sobre química, você não vai saber responder. Química é aquela coisa que você aprende uma coisa muito específica, sabe? É uma fórmula muito específica, é uma matéria que não agrega muito na vida da maioria das pessoas, né? Só quem vai ser químico mesmo que vai aprender alguma coisa, ou quem vai fazer metanfetamina, né? Alô, fã de Breaking Bad. Então, a química é uma matéria importante, mas se tivesse uma outra categoria aqui, eu ia colocar ela, uma categoria tipo desnecessária, porque a química podia muito bem ser incorporada na física, né? A próxima matéria é filosofia. Mais uma matéria assim que é só para, né, só para encher linguiça, porque primeiro que filosofia, você olha, tipo assim, é ruim julgar as pessoas pela aparência, né? Mas repara bem os professores de filosofia, o jeitão deles. Então, é uma matéria assim que é só para ocupar
o tempo de uma matéria importante. Nessa questão, inglês é muito mais importante que filosofia para você aprender. É essencial. A próxima matéria é português. Português. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Você passa a vida inteira na escola e não aprende tudo de português. Eu acho que se o cara começar a estudar desde a primeira série inglês e português, ele aprende primeiro inglês. É uma matéria complexa. Os professores têm dificuldade de ensinar essa matéria. Tem muitas variáveis nas questões de português. É muita coisa, muita coisinha. É difícil você se formar e aprender tudo sobre português. Você aprende ali no momento, mas depois você esquece rápido, entendeu? Português é obrigatório porque ele ensina o básico, né? Então eu vou colocar ele obrigatório porque não tem jeito, né? Português é português. Próxima matéria é artes. Cara, artes, é igual eu tava falando pra vocês, é mais uma matéria que teria que ser incorporada em história, né? Porque artes fala sobre o quê? Períodos artísticos, que foi trazido da Europa pro Brasil, desenvolvimento da era barroca, né? E, tipo assim, uma aula de artes por semana é ok, mas é uma matéria assim que só serve para gastar dinheiro de imposto, que é outra matéria assim que não faz muito sentido, né? Agora, aula de educação física. Cara, eu sei que quem gosta de jogar um futsalzinho na quadra, um vôleizinho vai ficar bravo comigo, mas a educação física, o mais importante dela na escola é o teórico, questão de saúde, obesidade, a educação física é mais importante ela ser teórica na escola do que prática, porque você hoje em dia tem academia, tem, sabe, rua para correr, você pode correr na rua, você pode praticar atividade física em qualquer lugar. Eu acho que a escola não é um lugar para isso. A escola é para você encher sua mente de conhecimento. Eu gostava muito de educação física, eu jogava bola mas eu jogava bola na escola e depois jogava na rua. Então, outra coisa que eu acho assim que devia acabar também é Joer. Essas coisas só gastam nosso dinheiro, cara. Aqui no Rondônia aqui não tem futuro essas coisas não. Eu tive que acabar com isso porque é só gastando dinheiro. As crianças agora ficam em hotel chique, né? Porque não pode ficar em alojamento. Então, mas o dinheirão que gasta aí podia ser estar investindo em outra coisa. Então, eu vou colocar a educação física importante, né? A parte teórica, a prática. Você vai numa quadra, aluga aí e joga, não precisa ser na escola. Próxima matéria é história. História é fundamental, né, cara? A história, o legal da história é porque é uma matéria, assim, é a minha matéria favorita, é história. Mas eu aprendi muito mais sobre história fora da escola, pesquisando, lendo, assistindo vídeos. Porque a história na escola tem, assim, as fases que tem que ser ensinadas, né? Você vai ensinar lá sobre a época da escravidão, depois vai falar sobre a questão dos mares, né? A expansão marítima, Constantinopla, mas as coisas legais mesmo da história praticamente não é contada nas aulas, né? Sobre guerras, essas coisas, invasões, né? Isso aí é legal. Então eu coloco história em fundamental porque é daquelas matérias que você aprende bastante depois que você sai da escola. Você sempre está aprendendo mais sobre história. A próxima matéria é física. Física é aquele negócio, né, cara? É só para gastar o imposto. Porque a física, tipo assim, ela é a matemática piorada, né? Pode falar que tem que ser ensinado, porque é muita hipocrisia você falar que aprendeu alguma coisa de história na escola, de física na escola, cara. Você aprende física num dia, no outro você não sabe mais de fazer nada, entendeu? Então é aquela coisa, física podia ser incorporada na matemática tranquilamente, sem problema. Aí você vai falar assim, mas incorporada em matemática, então, tira todas essas aulas inúteis que tem hoje em dia, coloca mais aula de português, mais aula de matemática, mais aula de biologia, mais aula de inglês, mais aula de história, e acaba que essas, né, eu sei que é o sistema, o jeito da escola ensinar, e tem toda essa questão aí, mas eu ainda tenho esperança de um governo vir revolucionar essa questão da educação no Brasil, que é muito atrasada, cara. Olha as matérias, tipo assim, ninguém aprende nada na escola, com esse monte de matéria inútil e pouca matéria importante. Agora, geografia. Geografia é obrigatória, né? Porque tem que saber onde você tá. Geografia é muito legal porque, pô, é a segunda matéria que eu mais gosto. Ela fala sobre clima, sobre relevo, essas coisas. Pô, eu adoro geografia. Ela é obrigatória e eu acho que devia ter um pouquinho mais de aula de geografia na semana, entendeu? Pelo menos umas 3. E a última aula é matemática. Matemática é obrigatória também, gente. Porque a matemática é o básico da matemática. Para você exercer qualquer profissão hoje, você tem que ter um mínimo de conhecimento de matemática, né? Eu mesmo, que minha área, eu tenho que saber porcentagem. Tudo que envolve trabalho tem a ver com matemática.
Lógico, tem um pouco das outras matérias também, mas matemática é fundamental. Então assim ficou nossa tier list das matérias escolares: biologia, português, geografia e matemática obrigatória, fundamental, inglês, história, importante, química e educação física, e só para gastar imposto, sociologia, filosofia, artes e física. Tem umas outras matérias, mas não quis colocar não, porque não vale a pena. Essa ficou a minha tier list, né? Não sei se vocês vão concordar. Inclusive, é semana da consciência negra na escola. Eu tô gravando esse vídeo no dia 15 de outubro, dia da proclamação da República. Tem muitas homenagens sobre o dia da consciência negra e nada sobre a proclamação da República na escola. O que mostra muito o que a educação brasileira é hoje em dia, né? Um viés, assim, mais voltado para a questão racial e ideológica do que patriota, né? A gente devia estar falando sobre proclamação da República na escola, mas não foi falado nada. Pelo contrário, né? Tá incentivando a se falar de outras coisas, menos na questão do 15 de novembro. Então é isso aí, galera. Se vocês gostarem aí, curte aí. Até mais.